Graça e paz, queridos. Amém? Vamos abrir então a palavra hoje, nesta manhã, no livro de Jó. Queremos fazer uma pequena reflexão hoje sobre alguns acontecimentos, na vida de Jó. E esta palavra, o título dela é Escolhendo a Fé em meio ao sofrimento. Escolhendo a fé em meio ao sofrimento. Então nós vamos ler aí Jó, capítulo 1, os últimos versículos deste capítulo 1. Diz assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Fique com a palavra aberta aí no livro de Jó. Nós vamos citar alguns outros textos, ainda do livro de Jó. Jó é um livro realmente que nos intriga, é um livro que nos desafia. E um dos desafios é isso: quando nós passamos pelo sofrimento, qual é a escolha que nós fazemos? Andar pela fé, viver pela fé, permanecer na fé, ou nós nos entregamos às dores? O nome de Jó é interessante, apesar dele ter ser um livro bem conhecido, o nome Jó aparece 4 vezes na Bíblia. A primeira vez nós temos lá em Gênesis. Ele é, vamos dizer assim, um dos filhos de Issacar. Issacar, ele é o 5º filho de Jacó com Lia. Então aparece ali a primeira vez esse nome Jacó. E depois nós temos o nome Jó em Ezequiel, no capítulo 14 ali, onde o Senhor vai fazer uma citação, vai nomear ali Jó, e coloca Jó junto com Noé e Daniel, ou seja, homens também que passaram por dores, por sofrimento, por situações adversas. E por fim, nós encontramos a citação de Jó, lá no capítulo 5, do livro de Tiago, onde Tiago vai falar da paciência de Jó. Então, o livro de Jó, ele é um livro assim que, se você analisar, ele não vai ter nenhuma citação de datas, ele não tem muitas citações de lugares, poucos os lugares ali citados. Então, não se pode organizar o livro de Jó, vamos dizer assim, numa ordem cronológica precisa. E por isso alguns autores dizem que esse livro é atemporal, ou seja, ele não se prendeu a um tempo. Esse livro, ele é real para nós hoje, ele é significativo também para nós hoje. Então, Jó, em toda a sua narrativa, em toda a narrativa do livro de Jó, ele vai argumentar ali com os seus amigos, enfim, toda aquela história, e ele vai ter a sua argumentação, a base do seu argumento é a sua retidão e a sua sinceridade. E isso nós encontramos logo nos primeiros versículos, quando o próprio Deus faz essa citação dizendo que Jó era um homem reto, íntegro e temente ao Senhor. Em outras palavras, se fosse hoje, talvez Jó diria assim: eu não mereço isso que está acontecendo comigo. Eu não mereço. Porque eu sou reto, eu sou íntegro, eu sou temente a Deus. Aí, mais para frente, nós vamos ver que um dos personagens aí, que tem o nome de Eliú traz à luz as argumentações de Jó. E tem um autor que diz assim: as razões para as conclusões erradas de Jó foi que ele não entendeu que Deus estava permitindo que ele passasse por uma provação profunda
e assim conhecer melhor quem realmente é o Senhor. Perceba isso, queridos. Esse autor diz assim, olha, as razões apresentadas por Jó vieram porque ele não percebeu a ação de Deus em todas as coisas. No final, e realmente a gente pode ver isso no final, mas a gente tem que perceber que toda a construção, vamos dizer assim, de um viver pela fé, não foi algo fácil. No final a gente lê lá, é bonito, né? Aí Jó fala assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas teve que cair as escamas dos olhos de Jó para que ele pudesse enxergar o Senhor. Teve que cair as escamas das argumentações humanas, teve que cair as escamas do vitimismo, eu não mereço isso, enfim, tantas coisas. Por isso, Jó é um livro atemporal, queridos, porque nós não sabemos o final ainda, o nosso final, ou o que vai estar nos esperando após uma provação. Jó, após a provação, ele teve uma experiência muito mais profunda com Deus. Agora, o que eu não posso saber o que está lá do outro lado da provação, mas uma coisa que eu não posso esquecer é que Deus está comigo no começo, no meio e no fim da provação. Em nenhum momento nós estamos sozinhos. Então nós vemos aqui que o livro de Jó ele vai falar justamente sobre um tema que nós não gostamos, que é o sofrimento humano. Nós não gostamos. E especialmente, queridos, na vida cristã. Porque muitas vezes nós não conseguimos entender, mas olha, eu estou indo à igreja, eu estou orando, eu estou fazendo isso. Quer dizer, perceba, as argumentações são parecidas com as de Jó. Eu sou reto, íntegro, temente a Deus, eu entrego meu dízimo, eu canto lá, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Eu não mereço isso. Né? E por isso esse livro é atemporal. Mas nós precisamos parar, né, para aprender. Não simplesmente, queridos, a lidar com a dor. Eu não vou falar, embora nós tivemos uma série de mensagens, né, ali na escola dominical, como lidar com isso ou lidar com aquilo. Aqui eu não quero que você aprenda a lidar com a dor. Porque a dor, ela é inevitável na vida. Enquanto você estiver vivo, alguma dor você vai ter, né? E eu e o pastor Eduardo, nós estamos na idade do condor, né? Não é que voa muito alto, é com dor em tudo, né? Até alguns dizem, né, que a vida começa lá aos 50 anos, né? Mas começa lá na farmácia, né? E nós estamos nessa, na nossa vida já começou, né, pastor? Aos 50 anos já começou a nossa vida. Mas, irmãos, o que eu quero é que você entenda que Deus está com você naquele momento. Nós cantamos aqui, nunca me deixará. Cantar é tão gostoso, é tão fácil, né? Mas eu tenho que, naquele momento ali, ao passar pelo sofrimento, falar assim, é verdade, Deus não me deixou. Ele está comigo, apesar de tudo. É interessante, eu gosto muito, né, de trabalhar a etimologia da palavra. E eu andei pesquisando o nome Jó. Ele tem, assim, o sentido Jó. Você poderia interpretar, né, o nome, a palavra hebraica, né, nós interpretamos, né, porque muitas vezes depende daquele tradutor, ele traz de um jeito. Mas Jó, ele é uma pessoa, nós podemos dizer, o nome Jó poderia ter o significado de odiado. Mas o mundo nos odeia, porque nós amamos a Jesus. O mundo nos odeia porque nós nos constituímos amigos de Deus. Então o sofrimento vem, queridos, porque nós remamos contra a maré. Nós não estamos procurando fazer aquilo que é conveniente ou politicamente correto, mas nós estamos aqui para fazer aquilo que é bíblico, aquilo que é certo. E por isso nós vamos na contramão deste mundo. Uma outra coisa, queridos, Jó também pode significar perseguido. Aquele que é perseguido. E realmente o inimigo nos persegue, queridos. Diz a palavra que ele anda bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Queridos, se você faz uma opção por Deus, por isso eu coloquei esse tema, escolhendo
A fé em meio ao sofrimento. Então, quando nós fazemos uma escolha por Deus, é lógico que o inimigo vai nos perseguir, vai realmente nos tentar desviar do caminho de todo jeito. Mas uma das interpretações que eu gosto mais do livro de Jó, alguns autores trazem assim, eu vou exclamar, né? É uma exclamação, mas você pode entender assim como um grito. Jó é um grito. Quantos de nós aqui, talvez já em nosso sofrimento não gritamos, Senhor, até quando? Eu não estou aguentando mais. Então o Jó é o grito da alma, que passa pelo sofrimento. Mas hoje, queridos, nós temos muito mais revelação bíblica do que Jó. Nós temos muito mais conhecimento do que Jó. Então, por isso, nós precisamos realmente gritar diante do Senhor, sabendo que Ele está nos ouvindo, que Ele nos ouve a cada momento. Então, queridos, a primeira abordagem que eu quero trazer para os irmãos, a primeira reflexão, é entender 3 coisas que não vai acontecer quando eu fizer a escolha pela fé. Eu vou começar do lado negativo, né? Não vai acontecer. Eu escolhi a fé, agora vai dar tudo certo. Não. Quando eu faço uma escolha de andar pela fé, eu faço uma escolha de agradar ao Senhor. E aí então eu abro mão e eu falo, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. É isso que Jesus fez. No meio ao sofrimento, ele abriu mão do alívio, vamos dizer assim, para a sua vida. Ele falou, Senhor, se tem que passar, vamos, porque eu sei que o Senhor vai estar junto comigo. Mesmo quando os sentimentos, lá na cruz, Jesus disse, né, Deus meu, por que me desamparastes? Não que Deus o desamparou, mas era um sentimento que ele tinha como um ser humano. Primeira coisa, queridos, escolher a fé em meio ao sofrimento não vai aliviar a dor. Fé não é Dorflex. Não alivia a dor. A dor vem independente de eu escolher a fé ou não. Mas a dor, quando eu escolho a fé, eu não sou esmagado pela dor. Abatidos, mas não destruídos. É isso que o apóstolo Paulo traz lá. Há muitos momentos que o sofrimento nos abate, mas não vai nos destruir, queridos. Tá? Então nós vemos aí no versículo que nós lemos, no versículo 20. Então, olha, Jó, diante de tudo aquilo ali, queridos, veja, no versículo 20 diz, então Jó se levantou, aí fala, rasgou o seu manto. Aqui, queridos, essa é uma expressão muito interessante, porque nós vemos várias citações de outros personagens que fizeram o mesmo, que pegam e rasgam as suas roupas. Aqui, um autor diz o seguinte, um comentário bíblico em relação a esse versículo diz, entre os antigos judeus, rasgar parte das suas próprias roupas era expressão de uma forte emoção causada pelo desespero, tristeza, humilhação, raiva ou luto. Então, queridos, aqui Jó, quando ele rasga a sua roupa, ele está realmente tendo estes sentimentos. Um sentimento de desespero, porque ele perde tudo. Ele perdeu sua riqueza, ele perdeu os seus filhos, enfim. Então, aí veio uma tristeza profunda. Quem não ficaria triste diante de uma situação dessa? Uma humilhação, porque o que vão pensar de mim? O que vão dizer lá em casa? Mas Jó está sempre lá na igreja, Jó está sempre orando, Jó está sempre cantando cânticos da moda, né, gospel. Né? O que eu vou dizer lá em casa? Aí vem uma raiva. Muitas vezes nós ficamos com raiva de Deus. E aí aquele sentimento de luto, de perda, de vazio. E ao raspar a sua cabeça, queridos, também é um sinal de que tudo realmente pertence a Deus. Jó raspa a sua cabeça, no primeiro momento ele rasga a roupa. Né? Ele fica realmente numa situação, perdeu o chão dele. Mas ele raspa a cabeça e ele fala, Senhor,
É duro, mas tudo te pertence. É duro eu reconhecer isso, Senhor. Mas é o Senhor que me deu aquela riqueza. Foi o Senhor que me deu os filhos. Foi o Senhor que me deu uma família. Tudo é seu. Eu não queria assim, mas eu reconheço, eu entrego isso nas tuas mãos. E aí então, queridos, em meio a tudo isso, nós vemos que Jó, ele adora ao Senhor. E não atribui falta alguma em Deus. Aí vem essa frase, né? Nu saí do ventre de minha mãe e nu eu partirei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, porque é muito fácil eu louvar o Senhor. Oh, irmãos, eu recebi uma bênção. Ah, eu ganhei uma bênção. Agora você fala assim, irmãos, eu perdi tudo. Glória a Deus. É doideira isso. É a loucura da pregação. Mas é isso, queridos, porque a nossa subsistência não é naquilo que temos, mas é na presença de quem nós estamos. Jó, ele fala, minha vida não é por causa da presença dessas coisas, a minha vida é por causa da presença de Deus. No capítulo 2, verso 10, Jó, ele vai falar com a sua esposa, porque aqui ele já está até perdendo a esposa. Se ele não perdeu a esposa, ele já estava com vontade de largar da esposa. Né? Porque a mulher fala assim, Jó, para com isso, amaldiçoa Deus e morra. Ou seja, a mulher fala assim, de repente eu vou ficar com a sua pensão, né? Mas morra de uma vez, porque eu não aguento mais ver você desse jeito. Mas Jó fala assim, no versículo 10, capítulo 2. Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Sabe, queridos, é isso que muitas vezes nós não entendemos, que Deus permite certas coisas. Não é vontade de Deus que nós venhamos a sofrer. Mas é a vontade de Deus que eu venha crescer. Que eu tenha uma fé madura, uma fé realmente que extrapole o momento, aquelas circunstâncias da vida. Muitas vezes, queridos, nós nos questionamos, ao vermos esta história, como um homem íntegro, reto, temente a Deus, pode sentir tanta dor. Porque Jó começou a sentir dor, queridos. Isso foi na parte emocional, foi na parte financeira, mas vai chegar um momento que o seu próprio corpo, que ele tem ali úlceras, feridas, e ele pega um caquinho de telha para dar uma coçadinha, porque ele quer um alívio. Por que um homem desse passa por tanta dor? Alguém escreveu sobre isso, querido, dizendo assim, se corremos o risco de amar aqueles que nos rodeiam, a dor será enorme. Se corrermos o risco de amarmos aqueles que estão ao nosso redor, né, a dor será enorme. Se aqueles que amamos nos forem tirados, a alternativa para a tristeza é nunca amar. E Jó simplesmente não aceitou essa alternativa. Sabe por que ele sofreu, querido? Porque ele amava os seus filhos, ele amava a sua família. E é lógico que diante dessa dor, da perda, ele sente realmente o sofrimento, ele sente a angústia. Agora, quem não ama, queridos, não sofre. E esse autor fala assim, Jó simplesmente não aceitou essa alternativa. Porque Jó amava Deus, Jó amava a sua família, Jó amava aquelas pessoas que estavam ao seu redor. Então, queridos, escolher a fé não vai aliviar a dor. Escolher a fé, queridos, nos leva realmente a reconhecer que Deus está ali, mesmo em meio à dor. Há um tempo atrás, numa mensagem, queridos, que eu trouxe, uma pessoa, eu quero repetir isso porque é importante a gente ter isso em mente, queridos. Havia uma situação difícil ali e alguém falou assim, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E não deu tudo certo. A notícia que veio é que o filho daquela senhora havia falecido. De uma maneira trágica, né? Ele foi assassinado. Sabe, mas muitas vezes nós falamos, vai dar tudo certo.
Tá, vai dar tudo certo no final porque Deus está ali, amém? Mas não vai dar tudo certo que você vai evitar as dores da vida. Segunda coisa, que escolher a fé em meio ao sofrimento não vai interromper as perguntas. Ou seja, nós vamos continuar perguntando, nós vamos continuar questionando. E no livro de Jó, aqueles aproximadamente aí mais de 35 capítulos, são argumentações humanas tentando entender algo divino. Vem os amigos de Jó, Jó também argumenta, vem e eles começam a conversar, não, porque é por causa daquilo, e as perguntas vêm. Então, quando você escolhe a fé, queridos, haverá muitas perguntas, muitas indagações, muitas dúvidas, mas ao escolher a fé, queridos, nós vamos muito mais longe. Por exemplo, nós temos Jeremias. Jeremias, ele não conseguia pregar sem chorar. Porque ele questionava, né? Como Deus poderia permitir tal desespero para o povo? Ter permitido tantas dores? Até que na presença de Deus ele entende que tudo aquilo veio por causa do próprio pecado da nação. Nós vemos Davi. Você acha que Davi não, embora ele andava por fé, procurou andar por fé, que ele não lutou com vários questionamentos? Ou seja, alguns autores que eles colocam assim que Davi, ele foi ungido rei ainda criança. Há uma certa dúvida, alguns comentários trazem a ideia de que talvez Davi tinha 10 anos, quando foi ungido rei. Outros autores colocam 13 anos. Vamos deixar por 13, tá? Diminuir um pouquinho. Mas Davi sentou no trono com 30 anos. Isso é unânime entre os comentários bíblicos. Com 30 anos. Aí você faz a conta. 17 anos, mais ou menos. Mas falava, puxa, Senhor, eu fui ungido rei. Agora eu estou sendo perseguido por Saul. Eu tenho que me fazer de louco nesse mundo porque eles querem me matar. Tem uma hora que Davi, né, ele está barbudo assim, ele começa a lançar saliva e ficar fazendo uns gestos. Assim, não pode ser Davi, esse cara está louco. Imagine, mas Senhor, o Senhor prometeu para mim, o Senhor disse para mim, veio o profeta que veio com essa história, eu estava lá cuidando das minhas vaquinhas, das minhas ovelhas, aí ele vem com essa história de que o Senhor mandou ungir, que eu vou ser rei, agora já passou 17 anos e nada acontece. Queridos, as indagações vêm, mas eu tenho que escolher andar por fé mesmo quando não há respostas para as minhas perguntas. E muitas vezes não haverá, você não vai entender. E é aí que entra, queridos, a dimensão da fé. Mesmo não entendendo, nós escolhemos crer. Um outro personagem, queridos, é Paulo. Paulo ele ficou preso, né, em Cesareia, bem no meio dos seus melhores dias de plantação de igreja. Alguns autores falam assim, Paulo estava preso lá e a igreja crescendo, e aí, né, imagina eles indo lá e a igreja crescia e aumentava os irmãos, e Paulo preso, falou, mas Senhor, agora que eu podia estar desfrutando disso, Senhor, depois de eu ter passado, eu apanhei, eu levei chicotado, eu fiquei na voragem do mar, eu poderia estar agora lá com os irmãos cantando, louvando, Senhor, eu estou preso. Foi aí que alguns autores falam assim, foi aí nesse momento, provavelmente que Paulo escreveu o que o Espírito Santo inspirou para ser colocado ali no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 26 a 28. Ou seja, aquilo que Paulo escreveu, né, não é que ele estava lá na cadeia sem fazer nada, né, tal. Vou escrever. O Espírito do Senhor inspirou principalmente por causa das suas próprias, seu próprio sofrimento, suas próprias dores. Em Romanos aí, 8, 26 a 28, Paulo ele fala assim, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Paulo passou por momentos de fraqueza. E aí então, nesse texto aí, que ele diz de 26 a 28, eu não vou estar lendo todo o texto,
Mas ele fala que o Espírito Santo ajuda em nossas fraquezas, porque muitas vezes em meio ao sofrimento nós nos sentimos fracos. Também ele diz aí que nós não sabemos orar como convém. Ou seja, Paulo falou assim, chegou um momento que eu nem sabia mais como orar. Senhor, me liberta ou não me liberta? Ou Senhor, me mata ou não me mata? Senhor, eu não sei mais. Então eu vou deixar que o Espírito Santo ore através de mim. E aí então ele fala assim que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo aqui fala assim, eu não tenho mais nem palavras, Senhor. Eu nem sei mais o que falar. Me ajuda. E aí então ele vai entender uma coisa, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Os pastores mais antigos, eles sempre nos orientavam no seguinte, não pergunte por quê, porque você nunca terá uma resposta satisfatória. Mas pergunte para Deus, Senhor, para quê? Com qual finalidade vem essa situação? Porque se é para a tua glória, Senhor, nem que seja a cruz. Jó vai falar no capítulo 13, ele fala assim, ainda que ele me mate, eu vou continuar adorando, eu vou continuar confiando. Sabe, queridos, nós precisamos realmente entender isso. Nós temos muitos questionamentos. Deus não vai responder. Deus não é um professor para ficar respondendo às nossas indagações. Mas Ele é o mestre da vida, para nos dar vida e vida com abundância, mesmo quando nós não entendemos. Há uma pequena historinha, queridos, que diz que um professor, universitário, doutor em várias coisas, ele foi fazer uma pesquisa lá pro lado do Amazonas. E aí ele entrou no barquinho, aí perguntou para aquele remador ali, você sabe inglês? Aí o caboclo falou, não sei não, senhor. Rapaz, você perdeu 20% da sua vida. E cada vez ele falava alguma coisa, você sabe isso, sabe aquilo outro. E ele falou, você perdeu 10%, 15%, 20%. Aí chegou um momento assim, o remador falou assim, doutor, o senhor sabe nadar, doutor? Aí o doutor falou, não sei. Ele falou, então o senhor acaba de perder toda a vida, porque o barco está afundando. Mas muitas vezes tem certo conhecimento que não vai levar a nada. E o Senhor quer, realmente, amados, não nos responder, mas nos ensinar a nadar nesse mar de águas revoltosas, no mar da vida, que muitas vezes tenta e quer nos afogar. Então, queridos, escolha a fé. Não tenha muitos conhecimentos, mas aprenda a nadar, porque uma hora o barco vira. O outro aspecto, queridos, que eu quero colocar, o terceiro é escolher a fé em meio ao sofrimento, não vai criar uma razão lógica para o sofrimento. Sabe, porque muitas vezes dentro da própria igreja, por que não cria uma razão lógica? O que é diferente das respostas? Porque muitas vezes, queridos, mesmo dentro da igreja, falam assim, sabe, pastor, eu acho que eu nasci para sofrer. Só falta falar assim, é meu karma, eu tenho o dom do karma. Eu falei, karma, irmão, não é assim. Ou seja, nós tentamos achar uma razão lógica para aquilo. Mas isso não é fé, é um conformismo diante de uma certa situação. Mas ao escolher a fé, eu vou entender que Deus está ali. Eu não sei como que Deus trabalha e processa tudo aquilo, mas eu sei que Deus está. Então, do ponto de vista humano, querido, nada nessa história parece fazer sentido. Podemos até dizer assim, se fôssemos nós, falar, Senhor, deixa a gente ali até do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 6, 7, mais ou menos. Aí tá bom. Essa história de que ia entrar Satanás, e o coisa ruim, tinhoso, pé preto, corintiano, não dá certo, Senhor. Estava muito bem. Jó falou, eu estou casado, eu tenho filhos, eu sou um homem íntegro, reto, temente a Deus, eu tenho filhos, eu tenho dinheiro, eu tenho propriedade, tenho uma harmonia familiar, quer dizer, ele estava sempre ali em festa, tal. Mas tinha que ter a continuação. O livro de Jó tinha que continuar.
Alguém escreveu, queridos, o sofrimento vem bem armado, com dor, adversidades, infortúnios, doenças, crises, tragédias e muito mais. Não dá atenção à idade, nacionalidade, sexo, o tamanho da conta bancária de uma pessoa. O sofrimento vem, e vem bem armado. Nós vimos isso, queridos, nesses dias de pandemia. Pessoas ricas morreram. Pessoas pobres morreram. Pessoas conhecidas morreram. Pessoas desconhecidas morreram. Tanto é que você nem conhece, mas morreram. Ou seja, pessoas que tinham dinheiro, pessoas que não tinham dinheiro. O sofrimento veio. Agora, não há uma razão lógica. Mas hoje, queridos, nós temos o livro de Jó para nos ensinar a escolhermos a fé, mesmo quando não há uma questão lógica. Porque, queridos, embora isso é uma coisa humana, tá? Eu queria que você entendesse isso, porque acho que quando a gente começa na vida da igreja, você começa a ouvir algo assim, parecido com isso. Nós estamos no tempo da graça. O Antigo Testamento é o tempo da lei. Queridos, graça é graça porque ela vem de Deus e ela percorre todos os séculos. E Deus demonstra através do livro de Jó isso, queridos, que um viver é pela graça e não por merecimento. Então a graça de Deus está aqui, a Trindade excelsa está trabalhando aqui na história de Jó. E como a Trindade excelsa trabalha nas nossas vidas também a cada momento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, queridos, em harmonia, quer trazer essa harmonia para dentro de nós. Isso extrapola, queridos, toda a razão lógica. Porque muitas vezes, queridos, mesmo sem merecer, coisas ruins também vão acontecer. Como também sem merecer, coisas boas acontecem para nós. Contudo, queridos, em meio a tantas dificuldades, a fé ainda é a melhor opção, mesmo que pareça ilógico escolher o caminho da fé. Muitas coisas sobre a fé, queridos, não fazem sentido, porque está fora para aqueles que estão fora do círculo da fé. Muitas coisas, queridos, da fé não faz sentido para aqueles que estão fora do círculo da fé. Uma das coisas, queridos, que eu aprendi com o pastor Nevair, que foi pastor desta igreja, um dia ele falou para mim assim: Silvio, não compartilhe a fé com quem não tem fé, porque não vão entender. O que eu tenho que compartilhar é de Jesus, queridos, e levar as pessoas para a fé. Isso eu tenho que compartilhar. Mas muitas vezes, queridos, eu quero compartilhar uma fé. Algo que Deus colocou no meu coração. E aí então eu comento com alguém e falo assim: eu era assim também, no começo. É fogo de palha, logo passa. Vai dormir que passa. Mas aí nós acreditamos, queridos, e eu acredito, que os sonhos de Deus para nós realmente são coisas grandes. E nós precisamos, queridos, aprender isso, né? Que a fé, o escolher a fé, ele não vai interromper a dor, não vai evitar as perguntas e não vai trazer para nós uma razão lógica da fé. Então, por que eu vou escolher a fé? Então, eu vou colocar 3 coisas para equilibrar. Primeira coisa, queridos, escolher a fé em meio ao sofrimento irá nos lembrar, vai trazer a nossa memória de que Deus está sempre no controle. Ou seja, a partir do momento, queridos, que você entregou sua vida para Jesus, a sua vida agora é do Senhor. É uma escolha difícil, não é fácil. Tá? Quando nós escolhemos andar pela fé, nós somos desafiados a confiar na soberania de Deus, um Deus que permite que muitas vezes circunstâncias difíceis nos sobrevenham. Quer dizer, eu tenho que acreditar, né? É gostoso eu cantar, né? Deus é bom, né? Deus é bom, o tempo todo Deus é bom e tal. Mas eu tenho que acreditar que esse Deus bom é um Deus soberano que muitas vezes pode permitir que nós passemos pela cova dos leões, pela fornalha ardente,
nas prisões como Paulo e Silas, no sofrimento como Jó, nas prisões como o apóstolo João. Mas quando nós entendemos, queridos, e escolhemos a fé, nós entendemos, Deus é soberano. Ele faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Amém? Porque Ele é Deus. E ao observarmos atentamente, queridos, a história, por exemplo, de Jó, nós percebemos que o único que tem controle completo de todos os eventos aqui é Deus. Queridos, porque muitas vezes nós focamos, que Satanás foi lá. Então, mas Deus está no controle, porque Deus falou assim, tudo bem, eu vou permitir, não é a vontade de Deus, mas eu vou permitir que tais coisas aconteçam. Mas aí Deus falou assim, não toque na vida do meu servo. Isso você não pode. Ou seja, quem tem o controle da história aqui é o próprio Deus. Ele não perdeu o controle para Satanás. E muitas vezes nós achamos, queridos, que Satanás está ganhando terreno. Não, Deus é soberano. E em nenhum momento Deus teve uma atitude aqui impensada. Ou perdeu o controle. Por isso que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, queridos. Deus nunca faz algo impensado. Deus nunca, ele não se sentiu pressionado pelo inimigo. Falou, tá bom, vai lá e estraga a vida de Jó. Talvez nós faríamos isso. É com Jó mesmo, vai lá. Deus não fez isso de uma maneira impensada, num rompante. Vou mostrar para você que eu sou Deus mesmo, e Ele vai me servir. Deus é Deus, Ele não tem que provar nada para ninguém. E Ele não entrou num joguinho, porque muitas vezes nós achamos que Deus entrou num jogo. Deus não entra num jogo não, queridos. Porque Deus olha para Jó e vê ali vidas. Vê uma família. Deus não permitiu que o inimigo intentasse contra a vida de Jó, queridos. Então nós temos duas opções, queridos, quando enfrentamos o sofrimento. Primeiro, nós podemos rejeitar Deus. Porque Ele permitiu o sofrimento. E infelizmente é isso que muitos fazem. Não vou mais servir Deus, não. Eu fui para a igreja e deu tudo errado. Quanto mais reza, mais tentação aparece. Eu vou parar com essa brincadeira. Por outro lado, queridos, podemos confiar no único ser em toda a criação, que permanece no controle de todas as coisas, inclusive do mal e do sofrimento. E alguém escreveu assim, mesmo quando não entendemos o sofrimento, o escolher a fé parece não ser algo lógico. Coloquemos nossas vidas nas mãos do único Deus, que pode cuidar de nós, neste mundo transitório e cuidar de nós na eternidade. Mas é isso que o Senhor estava trabalhando na vida de Jó. Não é longos dias, Jó viveu muito depois, mas Deus preparava ele para a eternidade. E Deus está nos preparando para a eternidade. A segunda coisa, queridos, escolher a fé em meio ao sofrimento é uma forma de adoração a Deus. Porque adoração é você reconhecer quem Deus é. E se você resolve e escolhe andar pela fé naquele momento, você vai adorar o Senhor. Adoração é o reconhecimento de quem Deus realmente é. Há uma outra citação que diz, qualquer pessoa pode cantar louvores a Deus nos dias bons. Contudo, somente através do viver pela fé, tendo maturidade espiritual, é que se pode adorar a Deus, mesmo nos momentos mais escuros e doloridos da vida. Há um cântico, queridos, bem simplesinho, não vou cantar, só vou citar, né? Você já tem muito sofrimento na vida. Que ele diz assim, quando tudo vai bem, tudo bem, tudo bem, meu irmão, diga amém. Quando tudo vai mal, tudo mal, meu irmão, chore não. Bem ou mal, mal ou bem, é tudo para o nosso bem. Porque Deus nunca perde o controle. Se nós conseguirmos, queridos, essa qualidade de fé e maturidade, nós poderemos ser os adoradores que o Pai procura, que o adoram em espírito e verdade.
independente das circunstâncias. Esses são os adoradores que adoram o Senhor em espírito e verdade, independente das circunstâncias. Jó, ele foi sábio em entender, mesmo sendo difícil de aceitar, que Deus tem o controle de todos os nossos dias, quer sejam bons ou ruins. E é isso que diz o salmista, que todos os meus dias estão contados. Todos os nossos dias estão escritos no livro da vida. Em meio do seu sofrimento, Jó, ele se agarrou em uma verdade que o sustentou. Está ali, queridos, no capítulo 19, no versículo 25. Jó, ele faz uma exclamação e fala assim: eu sei que o meu Redentor vive. Queridos, quando você passar pelo vale do sofrimento, como diz John Bunyan, do livro O Peregrino, lembre-se disso. Deus, o Redentor, ele vive. E a fé, queridos, nos capacita a ver além do sofrimento, sentir além das nossas dores, que temos um Deus que é maior que as nossas angústias. Nós temos um Deus que é maior do que os nossos medos. Nós podemos também, queridos, lembrar, nós falamos de Paulo. Paulo e Silas, queridos, eles estavam algemados. E alguns autores, queridos, falam assim que eles estavam algemados assim com as suas mãos para cima. Imagina as duas mãos algemadas, presos, erguidos, e também os pés. Mas eles não estavam algemados no espírito. E por isso eles puderam louvar o Senhor. E nós vemos ali, queridos, que também foi algo interessante. Eles estavam pregando a palavra. Eles estavam anunciando o reino de Deus. E aí então, eles apanham, eles são espancados, são acorrentados. Ou seja, eles não mereciam, foi algo assim injusto o que fizeram com eles. Mas Paulo e Silas, eles conseguiram ver além da dor. E aí então eles começam a adorar o Senhor, começam a cantar. E sabe, queridos, aquilo foi tremendo, que ali, aquele momento de adoração, foi um momento de colheita. Foi um evento de colheita. Adoração, um evento de colheita. Porque o carcereiro se converteu, outros prisioneiros nem quiseram sair da cela. Não, deixa nós aqui, o que está acontecendo? E aí Paulo prega, o carcereiro é batizado, a família é batizada. Mas muitas vezes nós queremos fazer eventos de colheita e esquecemos que a adoração pode ser esse tremendo momento de uma colheita de vidas que vão ver a nossa fé em ação, mesmo em meio ao sofrimento. E por fim, queridos, terceira coisa, que escolher a fé vai nos levar para mais perto de Deus. Em Jó, ele não percebeu, mas com o passar do tempo, aquela experiência foi o levando para mais perto de Deus. Alguns autores, queridos, dizem que isso durou quase um ano, essa situação da vida de Jó. Desde o momento que ele perde os seus filhos, a sua riqueza, a doença, enfim, toda aquela situação, mais ou menos quase um ano. Alguns autores colocam 9 meses aí, como se fosse uma alusão a um novo nascimento. Como se Jó tivesse nascido de novo. Podemos até encarar dessa forma, porque aí Jó falou assim, sabe, eu te conhecia só de ouvir falar. Ou seja, a minha fé era uma fé que baseava naquilo que eu ouvia de Deus, mas, sabe, agora não é assim. Agora eu tenho uma fé. Não é porque o pastor falou, não é porque os irmãos mais velhos da igreja disseram, é a minha experiência. É uma experiência que Moisés teve, quando ele canta lá o cântico, né, de Moisés, ele diz assim, Deus de meus pais, né, Deus dos meus antepassados, mas aí chega um momento e ele fala assim, Ele é o meu Deus. Queridos, é isso que o Senhor queria, que Jó chegasse no momento e dissesse, olha, não é Deus de Abraão, Isaac e Jacó somente, Ele é o meu Deus. É fácil, né? É até bonito, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas aí então você para e fala assim, mas Ele também é o meu Deus. O Deus que tem toda essa história, o Deus que tem todas essas ações, é o Deus também que vai reescrever a minha história
e vai trazer novas ações. Amados, como que nós estamos lidando, ou melhor, quais escolhas nós fazemos no momento do sofrimento? Feche os teus olhos. Talvez, queridos, nós pensemos, como é possível, em meio ao sofrimento, mantermos uma renovação interior constante? Manter a alegria e o entusiasmo? Eu não gosto muito da palavra, mas poderíamos dizer que a chave, ou segredo, que não é segredo, não é chave porque não abre nada, porque a porta da graça já está aberta, é uma comunhão diária com Deus. Comunhão diária com Deus, que vai nos fazer perceber que Ele está no controle de tudo. E por entender que Ele está no controle de tudo, então vamos adorá-lo. E por adorá-lo, nós teremos uma comunhão mais profunda e pessoal com Deus. Por isso escolha a fé. Continue olhando para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Senhor, nesta manhã, sabemos que tem muitas coisas que nós não entendemos. Mas nós nos colocamos na Tua presença agora. E queremos caminhar na Tua presença. E queremos, Senhor, que as escamas dos nossos olhos possam cair, para que nós possamos também, como Jó, olhar a beleza da Tua santidade. E com os olhos abertos que vê o invisível, continuar a nossa caminhada. Sabendo, Senhor, que o Senhor tem todo o poder, e esse poder o Senhor traz para nós através da presença do Teu Espírito Santo. Por isso, nesta manhã, mesmo em meio às dores, escolhemos andar pela fé, porque nós escolhemos agradá-lo em tudo o que fizermos. Toca na vida do irmão, da irmã que está aqui nesta manhã, que talvez tenha passado ou está passando por lutas. E aí a dor vem, as indagações vêm, mas que não falte a Tua presença. Que a Tua presença possa iluminar o coração de cada um. Muito obrigado, porque nós sabemos que podemos confiar em Ti, e o Senhor nunca nos deixará. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém mesmo.